Dentro dessa visão, né? O senhor que é escritor de longa data, o senhor comentou aí sobre, é uma forma de criar pontes, né? O senhor até usou esse termo. Não valeria a pena, então, dar esta evoluída para falar, por exemplo, com este público chamado desta igreja inclusiva, ou seja, da ideologia de gênero? Porque é algo que me dá a impressão que a igreja cristã não se preparou. Não. Ela não se preparou. Às vezes parece quando que entra alguém na igreja, o embate. Não é só evita o embate, não. Eu diria que ela combate. Ela combate, ela acaba criando barreiras, ela acaba criando muros. O que ela deveria incluir de maneira correta. Para resistir. Para resistir, nós temos que resistir a esse movimento. E aí começa a gritar nas mídias sociais, grita em todo canto, e automaticamente não vive, essas pessoas não se sentem amadas. E aí, tem um amigo meu, que a gente fez Mackenzie junto, que é o pastor Marcelo, e ele o trabalho dele, TCC, foi exatamente esse. Ou seja, a igreja está preparada para receber pessoas dessa questão da ideologia de gênero, e ele visitou igrejas inclusivas. E ele chegou à conclusão de que a igreja não está preparada e que nós somos os maiores responsáveis pelo crescimento dessas igrejas. Eu sou sempre meio contra essa, como eu posso falar assim, essa autocrítica destrutiva. De que nós, às vezes dá a impressão que a igreja, tudo que deu errado, ela é culpada, né? O ser humano é culpado por ele mesmo. Mas isso que o pastor está falando, eu falo inclusive nas palestras, né? Uma das coisas que eu falo nas palestras. Nós temos que entender o que há de errado, mas nós temos que entender a nossa culpa nisso tudo e como a gente vai lidar. Eu tenho falado muito isso nas igrejas. Um dos melhores livros que eu li, eu não vou lembrar o nome do autor, que não é muito conhecido, mas chama-se Não Podemos Nos Calar, né? É da editora Cultura Cristã. E ele analisa tudo, ele analisa todo o movimento e a questão da igreja, os erros da igreja também. E o que o pastor falou é verdade. A gente também não sabe lidar. Assim, como lidar com isso. E eu falo que a gente vai aprendendo também, todos vão aprender. Então, uma das coisas que eu falo assim, há pessoas que ela tem a tendência homossexual. E há pessoas que têm tendência para mentir. E há pessoas que têm tendência para ser agressivo. E há pessoas que têm tendência para roubar. As pessoas têm tendência para ser linguaru, né? Fofoqueiro. Ou tem tendência para ser adúltero. Todos esses estão dentro da igreja. O único que a gente acha que não deve estar dentro da igreja é que tem tendência homossexual. Então, é esse o ponto. Aí eu vou falar assim... Como preparar a igreja para isso? Não valeria a pena aí um capítulozinho a mais? Vale. Eu sempre cito um exemplo de primeira postura firme, né? Tem o Bispo Darles, né? Ele contando assim que uma vez chegou duas mulheres que se vivem... Não posso falar casal, gente, porque não é casal. Dupla. Casal é dupla, né? E elas eram de uma igreja inclusiva e queriam estudar teologia com ele. E elas foram lá e ele não fez nenhuma objeção, né? Elas estavam se matriculando, ele não fez nenhuma objeção. Aí elas falaram assim para ele: vem cá, mas não vai ter algum momento assim que o senhor vai discordar da gente? Aí ele falou assim: não vai ter esse momento, já é esse momento agora, já discordo de vocês, mas vocês têm toda a liberdade para vir aqui estudar, é um direito que vocês têm. E elas ficaram lá 2, 3 meses, não aguentaram, saíram, mas ele não pôs nenhuma objeção. Mas eu já vi casos assim de pastores que ele tem, por exemplo, uma pessoa lá que ela participa do louvor e que ela tem essa inclinação homossexual. E ele explica para ela, ó, desde que você não entra na prática, você é um crente normal, pode ser cheio do Espírito Santo, fazer um monte de coisa. E ela pegou, inclusive ela fez um comentário assim: pastor, eu vou lutar a minha vida, se depender de mim, eu vou lutar a minha vida inteira contra isso, porque eu sei que isso é errado. Então não tem a pessoa que está cantando louvor e ele luta a vida inteira contra a violência, porque ele tem tendência a ser agressivo. Contra vício, jogo. Contra vício, contra um monte de coisa. É prática, né? A prática. E aí a gente criou essa questão. Eu até já tive assim, lições disso, de eu ser agressivo com uma pessoa. Alguém falou: bom, gente, mas essa pessoa ele está expressando, está querendo entender, porque ele tem a inclinação e ele quer entender como fica a situação dele à luz da Bíblia. Muitas dessas pessoas talvez vão ter que ficar... Esse aqui eu achei bonito, assim, uma vez alguém me contou de uma igreja que ele foi na Inglaterra, e o pastor falou: olha, a minha inclinação, eu tenho inclinação homossexual, e eu sei que eu não posso dar asas dessa inclinação. Então eu sou pastor,
Eu vivo minha vida consagrada a Deus, vivo minha vida dedicada a Deus, e assim eu vou viver a vida inteira. Ele tem me dado graça até aqui, aqui eu vou permanecer, porque você está errado. Então, na nossa mentalidade que você está falando, ele tem... É como se aquele fosse um tipo de pecado que as pessoas não podem ter. Então, mas a inclinação da carne, ela é para tudo. Mas a gente não sabe. É isso. A abordagem tem que começar a mudar. Então, assim, aí ele vai lá naquele lugar que fala assim para ele, não, você tem essa inclinação, fique à vontade. Né? Dê lugar à sua carne. É o que ele escuta lá, né? Então, agora dentro dessa tona, então hashtag fica a dica, hein? Tá. Jogar na Missão Atenas aí, porque a igreja não está preparada, e ela precisa se preparar. Eu acho que isso pode ser um ponto muito importante para ajudar os pastores, inclusive, de como lidar com pessoas que vão chegar. E detalhe, tá? São filhos de membros da igreja que estão chegando nessa condição. Como lidar com isso? Não, tem um livro, eu até, assim, eu não li o livro, não gosto do título, porque eu acho que ali já tem manipulação, que chama assim, O Cristão Homoafetivo. Parece que o pastor que escreveu, ele tem filho que tinha essa inclinação. E ele vai explicando. Eu até achei que ele fosse favorável, mas não, ele vai explicando. É como se fosse uma... pastor que é psicólogo ali, como se fosse uma sessão mesmo ali. Ele vai explicando, aí faz uma pergunta. Não, na próxima vez a gente fala, ele vai mostrando as razões ali. Então, essa postura já tem igreja pegando e tem igreja mudando, né? Mas o problema é aquilo. Você tem que ter o limite. O limite é a prática, né? Agora, o amar aquela pessoa, o cuidar daquela pessoa, entender aquela pessoa. Eu já conheci outras pessoas também que tinham inclinação homossexual e o pastor cuida dele, né? E ele entende que aquilo é errado e que ele vai ver daquele jeito. O duro é que você tem um discurso cristão querendo sancionar isso. Aí é o problema que a gente tem que lutar contra o discurso cristão que sanciona e o discurso cristão que só discrimina e não ajuda.